Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A coisa toda começou a desandar nesse dia. Ministro Alexandre Moraes, Ministro Alexandre Moraes. Acho que não se tratou de uma mera dancinha, mas sim de um velho ritual indígena em que os antigos donos dessa terra pediam permissão aos seus deuses para transferir todo o poder a um novo dono. E o pior é que Moraes acreditou. Brincadeiras à parte, nesse domingo Alexandre de Moraes revogou a decisão que determinava o bloqueio do Telegram. A alegação do magistrado para a rápida mudança de posição é de que o Telegram teria cumprido todas as ordens judiciais que estavam pendentes. Só que essa história não é assim tão simples como a grande mídia tem mostrado. O buraco é muito mais embaixo. E a verdade é que Alexandre de Moraes pode ter se metido em uma grande enrascada. O que tenho para falar hoje é de extrema relevância, mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, acione o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. No sábado, eu fiz um vídeo para falar aí o que realmente estava em jogo nesse bloqueio. Se você não viu, depois dá uma conferida. Vou deixar o link aqui nos comentários. Mas enfim, o maior desgosto do Lula foi não ter conseguido aprovar o Marco Civil da internet e a regularização dos meios de comunicação. Com certeza, se tivesse conseguido êxito nessas duas empreitadas, a sua quadrilha estaria até hoje no poder, dilapidando os cofres públicos e financiando ditaduras, já que não teria aí a contundente contraposição que teve nas redes sociais a partir de 2013. E tampouco teria que lidar com a disseminação do pensamento conservador, que nos últimos 10 anos começou a ganhar uma força avassaladora no país. E o que a Suprema Corte está fazendo agora é justamente o que o PT não conseguiu nos seus 13 anos de governo. Nas últimas eleições, a grande mídia jamais imaginaria que um candidato que veio do baixo clero do Congresso, em um partido nanico, sem dinheiro e sem tempo de televisão, poderia se eleger ao cargo mais alto da República. Mas foi exatamente o que aconteceu. E muito por conta do engajamento popular nas redes sociais. Sendo assim, é óbvio que essa dinâmica incomodou o sistema e precisava de mudanças. Sabendo do que aconteceu com Trump nos Estados Unidos, que foi banido de todas as redes sociais, e tendo em vista que o Telegram é uma plataforma que ficou popular por, em tese, não interferir ou mediar os conteúdos publicados pelos seus usuários, onde você pode exercer sua liberdade de expressão, assim como também se responsabilizar individualmente por aquilo que publica, Bolsonaro investiu na plataforma. Começou a publicar conteúdos diários e a engajar seu público. Para se ter uma ideia, em 2021, os principais canais da direita brasileira deram um salto de 42% no número de seguidores no Telegram. E Bolsonaro, por sua vez, cresceu incríveis 145%. Literalmente, pulou de 415 mil pessoas para mais de 1 milhão em apenas um ano. Por outro lado, o candidato que lidera todas as pesquisas e que não pode sair às ruas permanece com menos de 50 mil seguidores. Esse resultado surpreendente revela que Bolsonaro é o chefe de Estado com o maior número de seguidores no aplicativo em todo o mundo. Uma condição que certamente poderia fazer a diferença nessas eleições. Só que a justificativa que foi reverberada aí pela extrema imprensa, inclusive pelo Fantástico na Rede Globo, para explicar a interferência da Suprema Corte no aplicativo, é que o Telegram é um ambiente sem lei e assim pipocam os mais diversos crimes, entre eles contrabando, tráfico de drogas e até PXX-filia.
É mais ou menos como um juiz mandar bloquear as operadoras de celular no Brasil por conta dos presidiários que usam os celulares para aplicar golpes e comandar o crime organizado de dentro das celas. Ou se não, mandar fechar uma determinada rua e expulsar seus moradores porque ali aconteceram assaltos. No entanto, quando lemos as exigências que o aplicativo precisou cumprir para que o bloqueio fosse revogado, não vemos nada ligado aos supostos crimes alertados pela grande mídia. Segue a lista das principais exigências. 1. Indicação em juízo da representação oficial no Brasil, pessoa física ou jurídica. 2. Informação nestes autos imediata e obrigatoriamente de todas as providências adotadas para o combate à desinformação e a divulgação de notícias fraudulentas, incluindo os termos de uso e as punições previstas para os usuários que incorrerem nas mencionadas condutas nos termos da decisão proferida no dia 8/3/2022. 3. Bloqueio do canal do jornalista Cláudio Lessa, com o fornecimento de seus dados cadastrais a esta Suprema Corte e a integral preservação de seu conteúdo. 4. Imediata exclusão retirada das publicações divulgadas no link Jair Bolsonaro Brasil 2030, preservando o seu conteúdo com disponibilização ao Supremo Tribunal Federal. Esse último se refere à exclusão de uma mensagem em um canal verificado do presidente Bolsonaro, onde ele alega que o sistema eleitoral brasileiro foi invadido, e assim disponibiliza na íntegra o relatório da Polícia Federal sobre o ataque hacker aos computadores do TSE. Ou seja, nada ligado a contrabando, tráfico de drogas ou PXX-filia. O que temos é uma perseguição sumária a jornalistas conservadores nesse ano eleitoral e o desespero do TSE em abafar a invasão hacker ocorrida em seu sistema inviolável. Bom, o fato é que Alexandre de Moraes fez uma manobra de alto risco e deve ter passado o final de semana extremamente preocupado com a possibilidade do Telegram não atender suas exigências. Isso porque é simplesmente impossível bloquear o Telegram sem derrubar toda a internet do país. O aplicativo oferece servidores próprios para o seu funcionamento. O seu criador, Pavel Durov, fez o programa justamente para que nem a Rússia de Putin conseguisse bloqueá-lo. Já aquela multa de R$100 mil imposta ao usuário que tentasse acessar o aplicativo burlando o bloqueio imposto às operadoras é absolutamente inconstitucional. E mesmo que o STF não esteja nem aí para a constitucionalidade de suas decisões, tudo tem limite. Não seria possível sustentar por tanto tempo tamanha ilegalidade. Além disso, Durov fez o programa também de forma que não se guardasse informações de quem está acessando e como. O que significa que caso o Telegram defecasse e andasse para as exigências da Suprema Corte, Moraes seria completamente desmoralizado. Inclusive, até dentro da Rede Globo, o jornalista Jorge Pontual, em um lapso de bom senso e sob a mira dos olhares fulminantes de seus colegas, explicou a gravidade da decisão do ministro. Não tem como tirar a internet do ar. O correto é punir os criminosos que usam a internet. É um absurdo o que aconteceu. Infelizmente, os nossos colegas no Brasil não vão mais poder cobrir a guerra como deveriam, porque não vão ter acesso à informação. É uma censura. Eu fico surpreso de ver jornalista defender censura. Entendeu por que Moraes provavelmente respirou aliviado quando o Telegram atendeu suas exigências? Outro detalhe pernóstico de toda essa história é que, segundo o ministro, a ordem de bloqueio ao Telegram foi emitida a pedido da Polícia Federal, que na solicitação afirmava que o aplicativo não cooperava com a justiça brasileira. Afinal, como sabemos, o Poder Judiciário não pode tomar tal decisão se não for a pedido da polícia ou do Ministério Público. No entanto, o presidente Bolsonaro informou que o diretor da PF não pediu o bloqueio do Telegram e que a decisão foi de iniciativa e responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, segundo ele, o MP não foi ouvido antes do despacho.
Fiz contato agora há pouco com o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, sobre as informações divulgadas pelo jornalista Augusto Nunes, da Jovem Pan, relacionadas ao caso do bloqueio do Telegram por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Muito grave a informação de que não tenha partido nenhum pedido por parte da Polícia Federal e isso tenha sido a base da decisão do ministro Alexandre. Solicitei ao presidente Rodrigo Pacheco que determine a advocacia do Senado a análise de todas as peças processuais que estão disponíveis, já tornadas públicas nesse caso. O Senado precisa conhecer detalhes desse caso. Eu, pessoalmente, espero examinar os documentos, acionando também a Comissão de Constituição e Justiça para obter informações da Polícia Federal para o necessário confronto. Eu não faço pré-julgamentos, o momento é de cautela, mas a gravidade dos fatos reclama uma análise profunda e a adoção das providências que se mostrarem cabíveis nesse momento. Ninguém está acima da lei. Caso seja comprovado que não houve o tal pedido da PF, o ministro Alexandre de Moraes pode ter infringido o artigo 299 do Código Penal. Abre aspas. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público. Fecha aspas. O que significa que se o pedido de bloqueio partiu por decisão de Moraes apenas, em tese, ele cometeu o crime de falsidade ideológica, o que é motivo mais que suficiente para a abertura de um processo de impeachment. A grande verdade é que há muito tempo Moraes ultrapassou limites que não deveriam ser ultrapassados. Isso me leva a crer que a sua tirania pode estar perto do fim. Ano passado, a Interpol não atendeu seu pedido para incluir os chamados bolsonaristas na sua lista de procurados. A entidade que reúne representantes de polícias de cerca de 200 países deixou de fora da tal lista vermelha Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos até hoje, e também o caminhoneiro Zé Trovão, que na época estava foragido. Alan dos Santos teve a prisão e extradição decretada em 5 de outubro de 2021, no inquérito que apura a existência de uma milícia digital para atacar a democracia e as instituições. No entanto, tudo que Alan fez foi, como qualquer jornalista, expor sua opinião, e opiniões estão no âmbito da nossa liberdade de expressão garantida no artigo 220 da Constituição, que Moraes deveria ser o guardião. E nos Estados Unidos não pode simplesmente extraditar alguém por um crime que não existe no território americano. Afinal, o entendimento de qualquer país livre é que uma opinião, independente do seu conteúdo, jamais poderia ser considerada um ataque concreto a uma instituição ou à ideia abstrata de democracia. Zé Trovão também teve sua prisão decretada, pois, segundo Moraes, o caminhoneiro havia incitado a população através das redes sociais a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, o Estado de Direito e suas instituições. No entanto, Zé Trovão apenas promoveu aquelas manifestações do dia 7 de setembro. Ele não falou em pegar em armas ou pregou o fechamento de alguma instituição democrática. Apenas defendeu o impeachment de determinados ministros da Suprema Corte, o que é previsto na Constituição, e se manifestou em favor do voto impresso auditável, que, gostando ou não, é uma forma mais transparente de exercer a democracia representativa. Ou seja, em nenhum momento foi proferido algo que aviltasse o nosso Estado democrático de direito, o que é muito diferente desse tipo de discurso. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Fim da polícia militar não acabou. Tem que acabar.
Eu quero o fim da polícia militar. Agora eu te pergunto, alguma coisa aconteceu com o líder do MST ou com o Gregório do Vivier? Algum deles precisou se refugiar no exterior? Algum deles sofreu busca e apreensão ou foi preso por suas declarações de fato violentas e contra as instituições? Bom, mas além de ter tomado um bypass da Interpol e da Justiça Americana, não podemos esquecer que o advogado de Daniel Silveira denunciou para a Corte Interamericana de Direitos Humanos todas as arbitrariedades que seu cliente sofreu. Afinal, estamos falando de um deputado que goza de imunidade parlamentar, que é inviolável civil ou penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, mas que ficou preso por 9 meses sem passar pelo devido processo legal e ainda por crime de opinião, um crime que simplesmente não existe em nosso Código Penal. Inclusive, no dia 6 de novembro do ano passado, a Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil recebeu um pedido da Corte Interamericana para atualização de informações aí sobre a prisão do deputado. E por uma incrível coincidência, 2 dias depois, Moraes revogou a sua prisão. A grande verdade é que aos poucos a ditadura das togas está sendo exposta para a comunidade internacional e o cerco se fechará cada vez mais contra Alexandre de Moraes. Afinal, como o ministro vai explicar para as instâncias internacionais de justiça um processo onde ele é a vítima, o acusador, o investigador e o juiz? Como ele vai explicar anomalias jurídicas como flagrante eterno ou crime de opinião? A permanência de Moraes na corte ficará insustentável. Por isso, cobre e faça pressão no seu senador. Existem inúmeros pedidos de impeachment contra Moraes e outros togados que estão engavetados. E não esqueça que esse ano teremos a oportunidade de renovar o Senado. Sendo assim, é seu dever colocar na principal casa legislativa nomes que não tenham o rabo preso com a justiça e que estejam de fato comprometidos a enfrentar os 11 homens da toga preta e acabar com o ativismo judicial que corrói esse país. Pessoal, é extremamente importante saber o que está de fato acontecendo no Brasil quando se fala em ativismo judicial e ditadura das togas. Sendo assim, como a promoção da minha biblioteca foi estendida até essa quinta-feira, dia 24, quero indicar 3 livros fundamentais que vão explicar com uma linguagem acessível e sem juridiquês todos os objetivos escusos da nossa Suprema Corte, assim como todas as suas arbitrariedades e inconstitucionalidades. Afinal, como já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Bom, o primeiro livro é o Globalismo e Ativismo Judicial, que de R$ 64,00 você vai pagar apenas R$ 37,00. O segundo é o fabuloso Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, que de R$ 89,00 você vai pagar apenas R$ 49,00. E o terceiro é o grande best-seller da minha biblioteca, O Inquérito do Fim do Mundo, que de R$ 69,00 vai sair por apenas R$ 38,00. E você pode pagar ainda mais barato em cada livro comprando o kit Deuses Togados, que já inclui os 3 livros por apenas R$ 112,00. Com certeza, tudo que os 11 togados mais temem é que o cidadão comum tenha acesso às informações contidas nestes livros. Por isso, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Eu também vou deixar fixado aqui no topo dos comentários os links para cada um desses livros e do kit Deuses Togados. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar aí na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!